Convido-os a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 1, que se encontra na página 1129 das Bíblias à vossa frente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E vamos ler o capítulo completo, embora iremos focar a nossa atenção hoje nos versículos 12 a 20. Vamos ler o capítulo completo para podermos ter todo o contexto em nossa mente. Diz-nos assim a palavra de Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 20. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Depois da saudação, nos primeiros 2 versículos do capítulo 1, vejam nas vossas Bíblias, o apóstolo Paulo vai usar o restante do capítulo para lembrar e exortar Timóteo a cumprir a missão que lhe tinha sido confiada na igreja de Éfeso. Vejam como os versículos 3 a 20 que nós acabamos de ler são uma unidade. Nós dividimos esta unidade entre a semana passada e esta semana para poderla estudar melhor, mas elas são uma unidade. No versículo 3, notem como Paulo lembra que quando foi para a Macedónia, pediu a Timóteo para ficar na cidade de Éfeso com um propósito específico. Vejam o versículo 3, para corrigir algumas pessoas que estavam a ensinar coisas falsas. E na semana passada vimos que nós não temos detalhes acerca do que eles ensinavam, mas fica claro que esses ensinos colocavam em causa o próprio Evangelho. Para Paulo fica claro o contraste entre o verdadeiro e o falso Evangelho. Notem no próprio texto, o falso Evangelho, vejam o versículo 4, dedica-se a quê? Dedica-se a fábulas e genealogias intermináveis que
que produzem questões ou dúvidas. O resultado desse falso ensino, vejam o versículo 6, eram vãs contendas, conflitos e divisões dentro da igreja. Este falso evangelho desvia as pessoas daquilo que é o plano de salvação de Deus em Jesus. Mas notem como, pelo contrário, e é onde Paulo deseja que Timóteo esteja focado e coloque todo o seu ministério, um ensino que é saudável é de acordo com o verdadeiro evangelho. Vejam os versículos 10 e 11. Que o verdadeiro evangelho é acerca do cumprimento do plano de Deus. Vejam o versículo 4, onde fala até esta expressão nas vossas traduções, edificação de Deus, que, como vimos na semana passada, se refere ao plano eterno de salvação de Deus. Este plano eterno, ainda no versículo 4, consiste em quê? Consiste na fé. Não é um plano baseado em fábulas, em genealogias, em especulações. É baseado na nossa fé, na nossa confiança na pessoa e na obra do Senhor Jesus. A nossa fé baseia-se, mais uma vez, não em especulações, não em mitos, mas na certeza que o Senhor Jesus morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. O resultado do plano de Deus é, por isso, o amor. Vejam o versículo 5. O fim do mandamento é o amor. Este não é o amor do mundo, um amor sentimentalista ou passageiro, é um amor que Paulo qualifica. Vejam ainda o versículo 5. Que tipo de amor é este? É um amor de coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Por isso, como nós vimos na semana passada, para nós podermos amar, para nós podermos ter este amor, é necessário que Deus nos dê um novo coração, para nós podermos ter desejos puros. É necessário que a nossa culpa seja perdoada para nós podermos ter uma boa consciência. Mas falámos também que este coração puro e esta boa consciência são resultado de uma fé sincera, uma fé não fingida, uma confiança completa de que não tem a ver connosco ou com a nossa virtude, tem a ver com o Senhor Jesus e com aquilo que Ele fez, com aquilo que o Espírito Santo trabalhou no nosso próprio coração. Não tem a ver com o quão bom nós somos, tem a ver com o facto de nós colocamos toda a nossa fé e confiança no Senhor Jesus. E por isso agora nos versículos 12 a 20, Paulo continua este mesmo tema, o cumprimento do plano de Deus. Nos versículos 12 a 17, Paulo dá como que o seu exemplo, e o seu exemplo vai servir como uma ilustração perfeita do cumprimento deste plano, para depois, com base no seu próprio exemplo, vejam os versículos 18 a 20, exortar Timóteo a cumprir com diligência a sua missão em Éfeso. Notem como o versículo 3 começa com a lembrança da missão que foi dada a Timóteo. Vejam o versículo 3 mais uma vez. Como te roguei, diz Paulo, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns. E depois vai terminar a mesma secção nos versículos 19 e 20, que entre outras coisas, Paulo diz, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que milites a boa milícia. Paulo exorta Timóteo a permanecer firme na sua missão, no cumprimento do plano de salvação de Deus. E por isso os 2 pontos da mensagem de hoje são exatamente estes. Número 1, a ilustração. Número 2, a exortação. Vamos começar com a ilustração. Vejam os versículos 12 a 17. Ao mesmo tempo que, lembrem-se do que refletimos na semana passada, o cumprimento do plano de Deus consiste na fé que resulta em amor. O cumprimento do plano de salvação de Deus consiste na fé que resulta em amor. A mensagem do Evangelho existe uma resposta pessoal em fé. O resultado do Evangelho na nossa vida, que transforma os nossos corações, que limpa a nossa consciência, o resultado é o amor. Nos versículos 12 a 17, Paulo dá um testemunho. A sua nomeação como apóstolo, a sua conversão são um exemplo paradigmático do cumprimento deste plano. E neste testemunho, Paulo salienta pelo menos 2 aspectos que estão em contraste e que ele quer que sejam claramente evidenciados. Nele vemos o principal dos pecadores e uma graça abundante. Conseguem ver neste texto? Temos um contraste claro.
O principal dos pecadores, por um lado, uma graça abundante, por outro. Na ilustração pessoal que o apóstolo dá, ele escreve acerca de quem ele era antes da sua conversão, antes que Deus tivesse trabalhado na sua vida. Vejam o versículo 13. Ele diz: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor. Agora vejam nesse mesmo versículo, bem no final, quando ele diz: porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Agora vejam os versículos 15 e 16, onde ele por 2 vezes diz que é ou que era o principal. De uma forma literal, ele era o primeiro de entre os pecadores, ele era o pior. E agora vejam ainda no versículo 16, bem no final, quando ele de forma explícita se coloca como um exemplo dos que haviam de crer. A caracterização que Paulo faz de si próprio antes de ser cristão, notem como ela é chocante, mas ela é certeira. Eu quero que entendam que esta descrição não é uma hipérbole de forma a criar um efeito retórico. Paulo não está a exagerar a sua condição anterior para parecer que o contraste foi maior. Paulo não está a exibir uma falsa modéstia. Paulo olhava para o seu pecado e conseguia ver nele o principal dos pecadores, o pior de entre todos. E nós podemos entender porque é que Paulo faz esta avaliação. A sua caracterização é apropriada, era justa. Vejam mais uma vez o versículo 13. Ele tinha sido literalmente um blasfemo, ele tinha denegrido, ele tinha profanado, ele tinha difamado o nome do Senhor Jesus. Ele tinha sido de forma bem literal um perseguidor da igreja e dos cristãos. Ele foi um opressor. Significa que ele era um homem insolente, arrogante, violento. Na sua perseguição orgulhosa e arrogante, ele aprisionava, ele castigava fisicamente, ele matava cristãos. Nós lemos no livro de Atos uma descrição assustadora deste homem, quando lemos em Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes. Paulo era um homem mau. Este homem era um homem mau. A sua boca estava cheia de ameaça e morte. De uma forma figurada, podemos dizer que as ameaças e a morte eram o oxigênio da sua vida. Estas ações de Paulo seriam suficientes para o colocar numa escala bem elevada de culpa e de malvadez. Mas a sua culpa era ainda maior, porque nós sabemos que ele tinha todas as condições para ser melhor. Nós sabemos, através de outros textos das Escrituras, que o apóstolo Paulo era de etnia judaica, ele era da tribo de Benjamim. Ele que tinha sido nascido em Tarso, ele tinha sido educado em Jerusalém, numa das melhores escolas judaicas do seu tempo. Diz-nos Atos que ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos rabis mais importantes. Ele próprio dá o seu testemunho em outros momentos e diz que ele era um fariseu, ou seja, ele pertencia à ala conservadora do judaísmo. Ele que dizia que acreditava que as Escrituras eram a própria palavra de Deus, o que significa que ele conhecia o Antigo Testamento de trás para a frente, significa que ele tinha lido e memorizado e estudado e refletido sobre as Escrituras durante décadas. Notem, ele era uma das pessoas mais letradas do seu tempo, um dos estudiosos mais competentes da sua geração. Isto é um choque, porque se alguém tinha todas as condições do ponto de vista humano e das suas circunstâncias para crer no Senhor Jesus, era Paulo. Ele tinha uma mente brilhante, ele tinha um alto nível de formação, a sua vida era dedicada a ler e a estudar as Escrituras como muito poucos na sua altura. Agora, lembram-se das razões pelas quais Jesus se indignava tanto com os fariseus, conforme nós lemos nos Evangelhos? Por que é que Jesus chegou a ficar exasperado com uma ira santa, em particular com os fariseus, com os líderes religiosos? A razão é porque, entre outras coisas, os fariseus hipocritamente diziam acreditar em Deus e na sua palavra. É por isso que a certa altura nós lemos no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 39 e 40, quando Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna,
e são elas que testificam de mim? E não quereis vir a mim para terdes de vida? Porque se vós cresseis em Moisés, crerias em mim, porque ele escreveu sobre mim. Os fariseus eram os que tinham maior responsabilidade e culpa, porque eles deveriam ter sido os primeiros a reconhecer quem Jesus era. Paulo é o exemplo comprovado de que o nosso maior problema não é um problema de informação, o nosso maior problema não é um problema de evidências, o nosso maior problema não são as nossas circunstâncias, o nosso maior problema é o nosso coração, é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé, é a nossa rebelião, é o nosso orgulho, é a nossa arrogância. E por isso Paulo escreve, vejam o versículo 13, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Sabem que talvez o entendimento mais popular desta passagem seja pensar desta forma: Paulo alcançou misericórdia porque ele o fez por ignorância, ou seja, ele não o fez intencionalmente ou de propósito. Aqui ignorância no sentido de falta de informação. Mas quero que notem que o próprio Paulo qualifica o que ele quer dizer por ignorância. Ele está a dizer as suas ações ignorantes eram o resultado. O que é que diz a seguir? Filo ignorantemente na incredulidade. O problema era a sua falta de fé, não falta de informação. Os fariseus não eram ignorantes, eles eram incrédulos. Na dureza do seu coração e no seu orgulho, eles não acreditaram em Jesus, apesar de terem todas as evidências para poder acreditar. É por isso que, em vez de minimizar o seu pecado e a sua culpa, o que Paulo está a afirmar é exatamente o contrário. Foi pela minha própria falta de fé que eu agia de forma tão ignorante. Não foi por falta de informação. Foi por ignorar quem Jesus era. Foi por ignorar as Escrituras que eu próprio dizia conhecer. Em vez de se desculpar, Paulo está a reforçar ainda mais a sua culpa. Porque notem que alguém que tem falta de informação pode ser considerado culpado, porque a ignorância não é desculpa para o pecado, mas nunca pode ser considerado o pior dos pecadores, como ele afirma acerca de si próprio 2 vezes. Paulo quer deixar claro que não houve nada, absolutamente nada nele que levasse Deus a salvá-lo ou que o tornasse digno de ser nomeado como apóstolo. Na verdade, Paulo prova exatamente o contrário. Ele era o principal dos pecadores. Por isso é que alguém disse que a única coisa que nós contribuímos para a nossa salvação foi o pecado que a tornou necessária. Entendem? Todos temos de nos confrontar com esta realidade. Não houve absolutamente nada em nós que Deus visse que levasse Deus a salvar-nos. A única coisa que nós contribuímos para a nossa salvação foi o nosso próprio pecado que tornou a salvação necessária. Amados irmãos, este é o ponto de partida do Evangelho. As boas notícias são necessárias porque todos pecamos. Se fôssemos pessoas boas, não necessitaríamos de ser salvos. Se os nossos problemas fossem circunstanciais, apenas precisávamos de resolver as nossas circunstâncias. Se nós fôssemos apenas imperfeitos, precisávamos apenas de um pouco mais de informação ou de formação. Mas o que Paulo prova pelo seu próprio exemplo é que o nosso problema é mais profundo. Não é um problema meramente superficial e por isso não podemos simplesmente pintar a fachada. É um problema, como Paulo tinha escrito acima, de um coração corrompido, de uma consciência culpada, de uma incredulidade continuada. É por isso que o contraste fica tão claro. Porque o contraste deste principal dos pecadores é uma graça abundante. Paulo agradece, vejam o versículo 12. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso. Quando aqui lemos que Paulo foi confortado, o verbo confortar não significa aqui consolar, mas sim fortalecer. Na verdade, algumas traduções já o fazem desta forma. Há quem tenha a tradução de Almeida 21, que coloca desta forma: agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer. A razão da nossa tradução ela é muito simples, das Bíblias que têm à vossa frente. Porque confortar vem da palavra latina confortare,
que significa com força, dar força ou conferir força. Quando João Ferreira de Almeida traduziu este texto, a palavra confortar significava fortalecer ou capacitar. Entendem? É por isso que Paulo agradece, porque foi o Senhor Jesus que o fortaleceu. Foi o Senhor Jesus que o capacitou para ser apóstolo. Paulo reconhece de onde vem a sua capacidade. Vem de Cristo, não vem de mim. Não vem da minha mente brilhante. Não vem da minha formação. Não vem do meu discernimento ou da minha sabedoria. Foi o Senhor Jesus que me capacitou. E ele escreve ainda, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Notem, porque é algo importante, notem que Paulo não está a dizer que recebeu misericórdia porque foi fiel, porque isso seria uma contradição do que Paulo acabou de dizer, porque alguém que é fiel não precisa que se lhe seja estendida misericórdia, certo? Alguém que é fiel precisa de ser reconhecido pelos seus méritos. Mas Paulo também não está a dizer que Deus o escolheu por causa do seu potencial. Notem que Paulo não compara Jesus a um mero olheiro de futebol que reconhece as capacidades de um jogador e que o contrata para a sua equipa. Paulo agradece não porque Deus reconheceu o que ele já era, não porque Deus reconheceu o potencial que ele tinha, mas porque Deus o capacitou para ser o que ele é, apesar do que ele era. Entendem? Tal como ele tinha afirmado acerca de si mesmo, se lerem em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25, no final desse versículo, ele está a falar sobre si mesmo e diz assim: como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Por isso é verdade em Paulo o que Jesus disse aos seus discípulos e que nós lemos em João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dês fruto. E por isso, escreve Paulo no versículo 13, vejam, ele alcançou misericórdia. É muito interessante porque esta é uma revisão posterior. João Ferreira de Almeida tinha traduzido, e foi muito mais feliz, tinha traduzido desta forma: foi-me feita misericórdia. A palavra alcançar aqui pode dar a ideia errada. Paulo não alcançou absolutamente nada, antes pelo contrário, ele é que foi alcançado. De uma forma muito literal, foi Jesus que o alcançou naquela estrada para Damasco. Foi a misericórdia de Deus que o alcançou, não ele que alcançou misericórdia. No versículo 14 fala ainda que a graça do nosso Senhor superabundou. A única solução para o pior dos pecadores é uma graça que seja maior do que o seu pecado. Notem como Paulo não apresenta uma única razão para a sua salvação. Uma única razão para o seu apostolado que possa ser encontrada nele mesmo. As únicas razões que Paulo encontra para a transformação da sua vida são encontradas em Deus e no seu caráter. É a sua misericórdia, é a sua graça, é a sua longanimidade. O pecado de Paulo era profundo, mas a graça de Deus foi maior do que o seu pecado. Como Paulo escreveu aos Romanos, Romanos 5:10. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Que coisa maravilhosa. Esta graça, escreve ainda Paulo no versículo 14, superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Notem como a graça de Cristo de tal maneira superabundou que resultou numa transformação completa de Paulo. Em lugar da incredulidade, temos o que agora? Temos a fé. Superabundou com fé. No lugar da violência, do opressor, do perseguidor, temos agora o quê? O amor em Cristo Jesus. O plano de Deus que Paulo falou nos versículos 4 e 5, o plano de Deus que consiste na fé e resulta em amor, é representado na pessoa de Paulo. A fé e o amor não são uma expressão da sua virtude, não são uma expressão do quão bom ele era interiormente. A fé e o amor são o resultado e a evidência da graça de Cristo na sua vida. E por isso temos a conclusão no versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo torna-se a maior evidência da misericórdia e da graça de Deus na vida de alguém.
Ele é a prova viva da verdade do Evangelho. Ele é o exemplo maior daquele que é o padrão da forma como Deus está a cumprir o seu plano de salvação. E o apóstolo compreende bem isto. Paulo não apenas vê quem era e o que Deus fez. Ele entende que Deus faz todas as coisas com um propósito e com o propósito de salvação. Vejam o versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. A história de Paulo deixa em evidência algo muito claro. A longanimidade de Cristo. Longanimidade significa, de uma forma muito simples, a paciência do Senhor Jesus. Todos nós temos um limite na nossa paciência. Pode ser que alguns aqui sejam mais como eu, altamente impacientes, mas pode ser que tu sejas bem mais paciente que eu, mas como se diz em bom português, a paciência tem limites. Mas a história de Paulo mostra que a paciência de Deus não tem limites. Não existe ninguém que possa esgotar a paciência de Deus para com os seus eleitos. Se Deus foi paciente com Paulo, que era o principal, que era o primeiro de entre os pecadores, então a paciência de Deus estende-se a todos. Não existe pecador que possa ceder à paciência de Deus a ponto de não poder ser perdoado. Mas agora notem, porque a paciência de Deus é para ser celebrada, não é para ser usada como desculpa para o pecado. Vejam o que Paulo diz de seguida, ainda no versículo 16. Para exemplo dos que haviam de crer para a vida eterna. Notam isto? A paciência de Deus tem um propósito. Qual é esse propósito? É tendo em vista a salvação e a vida eterna. É tendo em vista a fé, não o pecado. Entendem? A paciência de Deus não é a liberdade para nós fazermos o que quisermos. Deus é paciente connosco para não nos condenar imediatamente no nosso pecado, para que nós possamos chegar ao arrependimento e à fé, para que não mais vivamos em pecado. Entendem? Não utilizemos a paciência de Deus de uma forma que Paulo não está a querer usar. Porque ele está a dizer que Deus e que Cristo mostrou a sua paciência, mas qual é o propósito com que ele mostrou essa paciência? Para ele ser o exemplo para aqueles que haveriam de crer, certo? Não é exemplo para aqueles que continuam a pecar. Não é exemplo para aqueles que continuam a rebelar-se contra Deus, como se nada lhes acontecesse. Não, Deus é paciente para permitir que os seus eleitos cheguem à salvação. Essa é a razão da sua paciência. O evangelho que Paulo pregava não era apenas um conceito, não era apenas uma abstração. A fé de Paulo não eram apenas palavras que saíam da sua boca. Paulo pregava Cristo e ele mesmo era a prova viva do evangelho que pregava, porque ele foi salvo para servir de exemplo. Amados irmãos, nós não somos Paulo. Nenhum de nós aqui foi chamado por Deus para sermos apóstolos, mas aqueles que foram salvos têm o mesmo testemunho de Paulo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, nos quais estão incluídos tu e eu. Nós não somos Paulo, mas o Senhor Jesus salvou-nos da mesma forma. Ele estendeu a sua misericórdia no meio do nosso pecado. É assim que um testemunho de fé deve ser dado. Um bom testemunho de fé engrandece Jesus, a sua paciência, a sua misericórdia e a sua graça. Um bom testemunho cristão é acerca de Deus e no que Ele fez na vida de mais um pecador. Se Deus quiser e a Igreja assim o aprovar, no próximo domingo teremos mais 2 batismos. E sabem o que é que nós fazemos antes da pessoa ser batizada? A pessoa dá um testemunho de fé. O testemunho é pessoal e intransmissível, porque Deus salva cada pessoa, individualmente. Todos nós temos uma história diferente na medida em que a misericórdia e a graça de Deus se manifestaram nas nossas vidas de formas distintas. Mas todo o testemunho cristão tem estes aspectos em comum. Todos éramos pecadores. A graça de Deus foi maior do que o nosso pecado e Deus transformou por completo a nossa vida. Os elementos do testemunho cristão
são sempre os mesmos. A diversidade de testemunhos é a prova da genialidade e da sabedoria divina na nossa salvação. Imaginem, portanto, o resultado final de tão grande salvação. Vejam o versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Como é costume nas Escrituras, a palavra final é de louvor e adoração. A prova da confirmação de que a graça de Deus nos alcançou é, por isso, o louvor. O louvor e a adoração não são mais que o reconhecimento da realidade da perfeição e da sabedoria de Deus nas nossas vidas. A quem mais damos honra e glória, senão àquele que nos salvou? Entendem? Essa é a razão pela qual nós estamos juntos. Não houve uma pinga deste culto que tenha tido a ver com a exaltação, seja de quem quer que for, que não o nosso Deus e o Senhor Jesus. Certo? Porquê é que o louvor e o agradecimento saem da nossa boca assim como saíram da boca de Paulo? Porque aquilo que Paulo era, éramos nós. O Deus continua o mesmo. E aquilo que nós somos, somos pela graça de Deus. É por isso que, com base nessas verdades, Paulo faz, ponto número 2, uma exortação. E deixem-me assegurar-vos que este ponto vai ser bem mais breve. Vejam os versículos 18 a 20. Vamos lê-los de novo. Vejam a base, a ilustração é a base, é o fundamento para este mandamento. Quando Paulo diz, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo regressa, lembrem-se, Paulo regressa ao versículo 3 e ele lembra a Timóteo da missão que lhe tinha dado e exorta-o agora de forma contundente e clara, tal como a missão de Paulo tinha sido dada por Deus de forma sobrenatural. Lembram-se, ele apresenta-se Paulo, apóstolo pelo mandado de Deus. Paulo lembra a Timóteo também das profecias que houve acerca dele. Notem como Paulo citar aqui as profecias que tinham sido feitas acerca de Timóteo tem como um duplo efeito. Por um lado, estas profecias implicam responsabilidade. Se Timóteo não cumprir a sua missão, ele está a desobedecer diretamente a Deus que o comissionou. Não foi um outro ser humano que lhe pediu para fazer estas coisas, foi por profecia, foi o próprio Deus que o comissionou para essa tarefa. Mas, por outro lado, significa também um grande conforto, porque assim como Deus capacitou Paulo para a missão que lhe confiou e para o qual o chamou, Deus capacita os que chama. Deus sabe que Timóteo não é capaz por si mesmo, mas é o próprio Deus que lhe vai dar a capacidade de cumprir o que o chamou a fazer. Amados irmãos, nenhuma pessoa hoje aqui foi comissionada de forma sobrenatural. Ninguém hoje recebe profecias. Eu não fui chamado diretamente por Deus, eu desejei este ofício e a Igreja reconheceu-me para o exercício deste ofício. A missão dos pastores é divina, mas Deus usa a Igreja para reconhecer e eleger homens para essa missão. Ninguém hoje pode dizer que recebeu uma revelação direta de Deus para uma determinada missão. Mas apesar de Deus nunca ter falado de forma audível com nenhum de nós, nem de nenhum de nós ter recebido profecias diretas da parte de Deus, a nossa missão continua a mesma. E ela é real e sobrenatural. De que forma é que o Senhor Jesus comissionou os seus discípulos e a Igreja? Antes de ascender aos céus, o Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco até ao final dos séculos. Esta missão continua a ser a nossa missão. A missão de fazer discípulos é sobrenatural. Mas notem como Jesus diz: é a minha autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Esta missão é sobrenatural, mas o cumprimento desta missão
é feita pelo próprio Jesus, que prometeu estar connosco. É o Espírito Santo em nós, através de nós, que trabalha no coração de cada pessoa. E por isso Paulo exorta a Timóteo, acerca destas profecias, que milites por elas a boa milícia. Ou seja, combate o bom combate. A imagem de Paulo é uma batalha. Ela implica necessariamente perigo, dificuldade, sacrifício, implica que Timóteo se tenha de negar a si mesmo, implica que Timóteo tenha que negar a sua timidez, a sua fraqueza, implica que Timóteo confronte de forma corajosa aqueles falsos mestres, implica que ele se esforce para pregar o Evangelho, mas também para proteger o rebanho. Amados irmãos, nós também somos chamados a combater o bom combate. Também nós somos chamados a defender o Evangelho. Também nós somos chamados a rejeitar o falso ensino, a anunciar o Evangelho e a fazer discípulos. E por vezes essa batalha pode ser tão simples como a nossa própria vergonha, que nos impede de testemunhar aos nossos colegas de trabalho ou colegas de escola. Essa batalha pode ser a nossa própria personalidade ou a nossa timidez. Por vezes essa batalha pode ser a incredulidade do nosso próprio coração, a nossa preguiça, o nosso conforto. Por vezes pode ser a batalha no nosso próprio coração, contra o nosso próprio pecado que nos faz sentir miseráveis e indignos. Por vezes o não gostarmos de confronto e por isso preferirmos uma paz podre. Mas independentemente do que for, seja qual for a nossa dificuldade, amados irmãos, somos chamados a combater o bom combate. Escreve Paulo no versículo 19, conservando a fé e a boa consciência. A mesma fé e boa consciência que ele já tinha falado anteriormente. Precisamos combater o bom combate mantendo o Evangelho no centro da nossa vida. A fé no Senhor Jesus é uma consciência limpa. O Evangelho precisa de ser o motor da nossa vida continuamente. Amados irmãos, quando o Evangelho deixa de ser o motor da nossa vida, acontece o mesmo que aos homens que Paulo menciona e que os coloca aqui como aviso para Timóteo. Ele fala destes dois homens, Himeneu e Alexandre, e diz que naufragaram. Estes homens abandonaram o Evangelho, não sabemos os detalhes, mas Himeneu é mencionado mais uma vez na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde nós lemos que ele se desviou da verdade. E Paulo diz aqui neste texto, os entreguei a Satanás. Significa que eles foram excomungados da igreja. Esta linguagem dura é uma boa lembrança para nós. Queridos irmãos, é muito simples. Quem não pertence ao reino de Deus ainda vive debaixo do domínio de Satanás. Alguém que não se submete ao Senhor Jesus tem outro Senhor. Apesar dos seres humanos gostarem de pensar que são livres, são donos do seu destino, senhores de si próprio, a Bíblia ensina que isso é uma grande mentira. Ou estamos debaixo do domínio do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e é por isso que o chamamos Senhor, ou estamos debaixo do domínio de Satanás. Entregar a Satanás significa simplesmente o reconhecimento que aquela pessoa não crê no Evangelho e não se submete ao Senhor Jesus. Este é um grande aviso para nós, que nós devemos levá-lo com muita seriedade. Mas ao mesmo tempo notem que Paulo não avisa Timóteo para ele ficar com medo, porque o medo podia simplesmente paralisá-lo. Ele avisa-o porquê? Para ele trabalhar com diligência. Paulo avisa Timóteo para ele não se distrair, para ele manter o foco, para ele combater a batalha da fé e cuidar da igreja com toda a diligência. Paulo avisa Timóteo na certeza de que ele foi chamado por Deus. Da mesma maneira que Deus capacitou Paulo, ele capacitou Timóteo e capacita cada um de nós. Na segunda carta a Timóteo, bem no final da sua vida, Paulo escreve estas palavras. Lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, que costumam ser muito citadas pelos cristãos, pelo conforto que elas trazem, pelo nosso desejo de ser como Paulo. Quando ele escreve no final da sua vida a este filho Timóteo, e diz, ele próprio, acerca de si próprio, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Ouviram o que Paulo escreveu? A coroa da justiça está reservada para ele. Mas ele diz, não apenas para mim, mas também para todos os que amarem a sua vinda, a vinda do Senhor Jesus. Queridos irmãos, é assim, é exatamente assim que nós vamos tomar a ceia do Senhor juntos. Hoje é o dia, tal como fazemos todos os meses, em que no nosso culto a Deus nós cumprimos a ordenança que o Senhor Jesus nos deixou, a ceia do Senhor. Tomamos o pão e o vinho que representam o corpo e o sangue que Jesus ofereceu para perdão dos nossos pecados. E a Bíblia diz-nos que nós fazemos isso porque Jesus nos mandou em memória dele. Mas a Bíblia também nos diz que o fazemos em memória dele e mais até que ele venha. Entendem? Nós olhamos para trás, nós olhamos para o passado, nós olhamos para a história e olhamos para a cruz do Senhor Jesus. Olhamos para aquele momento onde o pagamento da culpa dos nossos pecados foi crucificado. E nessa certeza de que os nossos pecados foram perdoados, nós olhamos para a eternidade. Nós olhamos para aquele dia em que o Senhor Jesus irá voltar e nós iremos viver eternamente com Ele. Não olhamos para as nossas circunstâncias, porque essas são passageiras. Olhamos para o que o Senhor Jesus fez. E com base no que Ele fez, com base no perdão que nós recebemos, olhamos para a eternidade e procuramos viver o dia de hoje à luz dessa eternidade. Queridos irmãos, que todos nós possamos chegar àquele dia, ao dia em que o Senhor Jesus nos chamar para si e possamos nós também dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vamos orar. Pai do céu, nós te agradecemos pela tua graça abundante. Nós te agradecemos pela tua salvação. E nós te pedimos que nos capacites hoje mesmo a rejeitar o pecado e a resistir à tentação, a combatermos o bom combate. Ajuda-nos, enquanto Igreja, ó Pai, a preservar o Evangelho. Ajuda-nos a viver focados em anunciar o Evangelho e sermos nós próprios a prova viva da Tua salvação. Usa esta Tua Igreja. Usa-nos para a salvação de almas. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.